Boa noite. Acho que já estamos ao vivo aqui, com se preparando aqui. Muita gente já entrando, cumprimentando todos e todas. Mais uma live e todos sejam bem-vindos. Teremos a oportunidade e a honra de conversar com um grande amigo, querido por mim e por muitos no nosso estado, na nossa cidade. Já foi secretário de Educação do Ceará, fazendo, como sempre, onde ele vai é brilhante a sua atuação, né? Já está aqui com a gente na telinha. Vou visualizar aqui, dar o acesso ao meu amigo Alencar. Vamos ver aqui. Opa! Opa, tudo bem, Rondevaldo? Tudo bem, Edilvan? Boa noite. Boa noite. Aliás, estávamos aqui agora nos bastidores, gente. Estamos dando para trocar, mas eu tenho aprendido, viu, Edilvan? Porque eu sei que nessa coisa das mídias sociais você é bambambam. Bam, bam. Mas eu chego lá. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Vossa Excelência. Meu amigo Dilvan, é um prazer recebê-lo. Já queria dizer da alegria, do orgulho de poder estar tendo esse bate-papo nessa live corretamente. E já peço aqui desculpas e dou esclareço ao nosso público que estava marcado para as 18, mas trocamos uma ideia, eu e Dilvan, e não quisemos concorrer com o Lula e o Haddad, né? Que era 18 horas na mesma hora, para permitir Isso. que muitos dos seguidores nossos, colegas professores que me acompanham e seguem no Instagram, assim como o Dilvan, a gente retardou um pouco. Mas eu vou direto ao assunto. A live dessa noite é para a gente conversar sobre um tema que é da hora, os dois muito atual. Trata-se da questão da renovação do Fundeb e o debate sobre o Enem, ou, na verdade, ainda hoje, o governo meio que naturalizando, como se seja tudo normal, e aí a gente inverte. Vamos começar aqui pelo da hora, que é o Enem, e eu vou direto ao assunto, Gilvan. Você já se posicionou publicamente, formalizou judicializou essa questão, que talvez não fosse necessário se tivéssemos num país de bom senso, mas é o que falta no nosso ministro da Educação. Então vamos começar pelo Enem. Bom, queria primeiro agradecer o convite, Rondevaldo, que você me fez, convite honroso, e cumprimentar os que nos assistem nesse momento. O Enem é uma forma de ingresso do estudante no ensino superior. O ano passado, nós tivemos cerca de 5 milhões e 100 mil estudantes inscritos. O Enem é porta de entrada para o SISU, que oferece aí umas 350 mil vagas, para o FIES, para o ProUni. E o que aconteceu esse ano? O Ministério da Educação, de forma insensível e sem nenhuma empatia, ele, que mora numa terra plana, ele simplesmente divulgou o calendário do Enem como se nada tivesse acontecendo. As datas normais, período de isenção, inscrição começando hoje, de 11 a 22 de maio, prova 1º e 8 de novembro, como se o mundo não tivesse uma pandemia. Eu fiz um estudo em 20 países do mundo, todos eles com mudança nas datas do Enem. Outros mudando até a forma de ingresso. Então, como você bem frisou, isso não seria necessário eu judicializar. Então, primeiro eu mandei uma carta para o MEC. Não foi uma carta de amor, mas foi uma carta de cobrança, para que ele fosse sensível à questão. Então, mandei uma carta para o MEC. Obtive resposta que não ia mudar. Depois eu entrei com uma ação, uma chamada ADPF, que é uma ação de descumprimento do preceito fundamental, junto ao Supremo. O Supremo disse que não era o instrumento legal adequado. Depois entrei com a ação popular no Distrito Federal, que ainda estou aguardando o resultado. Depois entrei com a representação do Tribunal de Contas da União, e tenho novidades sobre isso hoje. E entrei também com um projeto de decreto legislativo para mudar a data do Enem. O meu ingresso na justiça não foi com base em achismo. Eu usei os dados do governo. Eu usei a pesquisa do PNAD, né? O PNAD é uma pesquisa domiciliar que o IBGE faz.
E o que nos diz a PNAD? Diz o seguinte: no Brasil, nós só temos internet em 74% dos domicílios. No Brasil. Porque quando vai para o Nordeste, esse dado cai para 64%. Quando vai para a zona rural do Nordeste, isso cai para 35%. E eu estou chamando isso, Ronivaldo, de desigualdade digital. Essa desigualdade digital, porque nós moramos num país desigual, e o ministro não sabe disso, ela fere o princípio da isonomia. E esse princípio da isonomia não é um princípio banal, é um princípio constitucional importante. Está lá, tá escrito na Constituição. A isonomia é um princípio constitucional. Então, foi pensando nisso que eu entrei com as ações, né? O decreto legislativo, a ação no Supremo, justiça comum, ação popular e representação do TCU. E qual é a novidade que você, por último, falou, inclusive, de algo que teria uma novidade? A novidade é que agora 5 horas da tarde, a imprensa vazou a informação de dentro do INEP que o Tribunal de Contas da União já apresentou um parecer favorável ao adiamento e o ministro mandou essa posição para o INEP se pronunciar em 5 dias. Ele não deu despacho final porque quer ouvir o que o MEC tem a dizer. Mas o Departamento Técnico do TCU já foi favorável e o próprio ministro também. E essa notícia saiu no Globo, saiu na Folha de São Paulo, e nós estamos aguardando agora que o INEP se pronuncie. E parece que procede, porque pela manhã o presidente do INEP, pela primeira vez, numa entrevista à CNN, admitiu que poderia rever as datas do Enem, mas não era o momento. Ele está construindo outra narrativa. Ele não quer dizer que vai ser obrigado a mudar, porque nós vamos ganhar na justiça. Ele está dizendo que não é o momento. Mas, assim, eu não estou nem preocupado com queda de braço, nem guerra com o MEC e NEP, não. Eu não quero prejudicar os milhões de estudantes, especialmente menos favorecidos nesse Brasil. É tanto que eu comecei com uma carta, não é nem na justiça. Perfeito, deputado. Aliás, não tenho dúvida, com toda a experiência que lhe permite, você, não por acaso, foi secretário de uma rede como a do Ceará, que é uma rede complexa, assim como é em outros estados. Mais do que isso, você presidiu o FNDE, conhece por dentro esse desenho institucional e, óbvio, que tem muita legitimidade, não apenas de estar com capacidade debatendo o tema. Vossa Excelência, inclusive, nos representa do ponto de vista da acessibilidade. Eu sou professor da rede estadual e nós sabemos que com todo esforço que a gente possa estar fazendo, não substitui. Não, quando eu digo isso, você conhece que algumas, no caso aqui da Rede do Ceará, a gente tem criado uma plataforma online para isso e para aquilo, mas o critério da isonomia para um processo como o Enem é fundamental. Não há a igualdade se nós não conseguimos assegurar as condições para todos, né? Hoje, por exemplo, a própria questão da inscrição, você, por exemplo, qual é a sua análise? Você acha que eu não falo não só disso, eu fico imaginando num processo que está posto dessa pandemia, a questão emocional de muitos alunos. Como é que a gente pode estar achando que está tudo normal, né? Mas essa história já da inscrição, você, por exemplo, hoje oficialmente a data está aberta, né? A inscrição é de 11 a 22. Isso, exatamente. A minha recomendação e orientação é que todo mundo faça o possível para conseguir se inscrever. Lógico, esse possível não pode colocar em risco a saúde das pessoas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem muitos jovens que moram com a avó. Aí eu vi alguns comentários me procurando. Olha, eu vou na casa de um amigo meu, que lá tem um computador, para me inscrever. Eu digo, não, eu acho muito arriscado você sair da sua casa, interagir com várias pessoas, depois volta para a sua casa, a sua avó está numa zona de risco, num grupo de risco. Então, assim, se as pessoas puderem fazer a inscrição sem correr riscos, façam. Mas não corram risco, por isso que é mais importante do que se inscrever no Enem é viver, especialmente preservar as pessoas que você ama, que você gosta. Você não pode estar colocando em risco a sua avó para se inscrever no Enem, mas quem puder, se inscreva. A escola, normalmente, a escola é onde acontece essa inscrição.
Ronivaldo, tem um estudioso alemão que ele fala o seguinte, ele diz que a escola é o maior igualador social. O maior igualador social. Ele diz que é somente na escola onde jovem e criança têm as mesmas oportunidades. Essa é a fala desse alemão que é da OCDE. Só que nesse momento, esse igualador social, essa igualdade, está com a coluna quebrada. Por quê? Porque a educação está à distância. E aí as realidades são complexas, são diversas. Então a escola, que é o único lugar onde a gente consegue tratar de forma igual jovens e crianças, nesse momento, está fechada. Está fechada aonde? Aqui no Ceará e em 183 países do mundo. Ó, 183 países do mundo. Nesse momento tem 60 milhões de professores parados. E aí nem todo mundo está pronto para dar aula à distância, nem todo mundo está pronto para receber aula à distância. Então é bom a gente entender o que está acontecendo. Quem pode receber conhecimento à distância, ótimo. Mas não é essa a realidade do Brasil, não é essa a grande maioria. Olha, eu não tenho dúvida. Inclusive, a gente está, como eu comentava há pouco, no caso da escola que eu dou aula, no SEJA, a gente criou lá a plataforma para acesso. A gente vê, do ponto de vista de frequência normal, da procura, é 40%. Nós estamos falando, por exemplo, de um único equipamento numa cidade que é a capital e que, portanto, as pessoas têm acesso a um celular, a um computador. Eu não tenho dúvida que esse raciocínio do senhor é muito, na prática, comprovado a olho nu. Eu queria, inclusive, Mas, lembrar... eu não, queria só só não lembrar tem que, o inclusive... senhor, né? Porque um jovem aqui se chama de senhor, então eu não posso deixar passar em branco. Ave Maria, é verdade, excelência, É é verdade, imperdoável Gilvan. me chamar de senhor, né? Um jovem, um garotão aqui. Olha aí, é verdade. Não, aliás, eu tenho dado conta, porque a gente é do universo da educação, que você não, por exemplo, como é para ser, está cumprindo o isolamento, está fazendo as atividades via remota na Câmara, mas desce sempre para o seu prédio, ali na área isolada, Oh, para fazer sim, uma claro, atividade. Estou sabendo. com certeza, Nem excelência, inclusive, eu vou estar lhe chamando, até porque eu claro. quero aproveitar que tem esse rigor institucional, mas em se tratando do Idilvan, eu tenho o privilégio de ser amigo já há muito tempo, né? Você é contemporâneo do concurso da Sônia e nos conhecemos e lá pelos vídeos de 2000 começo, né? 2000, a primeira eleição de vereador, 2000, isso. eu tive o privilégio, exatamente, você estava em Sobral, à época, como fazendário, e lá a gente se conheceu desse período. Bom, mas eu queria, inclusive, dizer que a medida mais eficaz para, já que nós estamos falando de Enem, de Fundeb, mas estamos falando também da pandemia, tem se mostrado a questão do isolamento. Então, qualquer coisa que nesse momento vá de encontro a isso, não é sensato, né? E é como você estava lembrando, se você não pode fazer da segurança do isolamento da sua casa, não tem sentido você correr o risco por conta da insensibilidade de uma medida governamental. E aí eu já lhe pergunto, como deputado federal, né, porque você tem acompanhado esse processo e outros, né? E qual é a sua análise, inclusive, né, você há pouco falava que mandou uma carta para o Ministério, é óbvio que é o mesmo ministro que você, no começo do ano, não, no início do ano passado, quando ele assumiu, já apresentava com todo respeito a análise de que ele não demonstrava emocionalmente, inclusive, qualidades para ocupar o cargo. E você foi secretário, foi presidente do FNDE, sabe do que está falando. Na época você usou, inclusive, um adágio popular muito conhecido de mandar pegar o beco, né? Mas, assim, vai ver que ele realmente já não gostou de receber sua carta, por conta dessa memória. Mas esse governo, inclusive no enfrentamento da pandemia, você traduz essa atitude do ministro da Educação como um traço de um governo insensível, por exemplo, ao momento tão grave que nós estamos enfrentando no país? Eu acho que no momento que o presidente fez a opção de nomear esse Abraham Weintraub para o Ministério da Educação, ele fez a opção clara de dizer assim, olha, eu estou fazendo aqui um deboche, uma piada com os educadores brasileiros. Vou colocar um cidadão que não entende nada de educação, um cidadão que passa o dia no Twitter brigando, que defende uma guerra ideológica, e é a forma de eu mostrar que eu não gosto de educação pública, que eu não gosto de professor,
que eu não gosto de universidade, que eu não gosto de estudante, que eu não respeito nem secretários estaduais, nem municipais de educação, porque todos os 27 pediram para ele adiar o Enem, e ele não pediu, não está nem aí. Todos? Todos Todos os os secretários? 27 fizeram uma nota e pediram para adiar o Enem. E ele não, irredutível. Essa questão dele não adiar o Enem faz parte de um processo maior. É a mesma lógica do chefe dele. Né? O chefe dele, o presidente Bolsonaro, que pergunta, e daí, porque o povo está morrendo, não é coveiro, né? Vai dar um passeio de jet ski para celebrar 10 mil mortes no Brasil, né? Ia fazer um churrasco, mas esse churrasco devia ter gosto de Pegou tão sangue, mal, né? né? Pegou Devia tão ter mal que... gosto de sangue humano esse churrasco dele. Então, não de carne, mas de sangue humano. Então, ele fez um passeio para celebrar os 10 mil mortos. Então, esse ministro, ele quer a mesma coisa. O que ele quer forçar é o retorno às aulas. Ele quer forçar o retorno às aulas. A questão de não adiar o Enem é uma guerra, é uma birra dele, porque por trás disso ele quer que os professores vão para as escolas, os estudantes, e haja uma contaminação em massa no país. Está muito claro. Quem não percebeu isso? Por que ele não adiou o Enem? Porque ele quer que as pessoas saiam do isolamento social. Né? Ele não percebe que já tem no Brasil 5 estados onde não tem mais nenhuma vaga na UTI. Nenhuma vaga. Não tem vaga na UTI para as pessoas. Eles não percebem isso. Agora, assim, é engraçado. Eu não esperava nada dele. Imagino que você também não. Mas está claro que ele não gosta de educação pública. Ele não gosta de pobre. Ele não gosta de negro. Né? Um presidente que representa um grupo empresarial, né? A última face dele caiu quando ele se aliou agora ao Centrão. O que tem de pior, esse homem nunca veio para combater corrupção, coisa nenhuma. É tanto que o filho está aí nessa confusão, né? Polícia Federal quer investigar, troca a polícia. Então, assim, só repetindo, só para esse não adiamento do Enem é porque o presidente quer que as pessoas voltem às aulas, tá? Por isso que ele não quer que adie o Enem. Olha, daqui a pouco é impossível, num país como o nosso, atravessado por essa questão da pandemia, tanto um falso debate que querem colocar entre uma dicotomia que não existe, entre o que é mais importante, economia e saúde, mas para a gente vai já naturalmente chegar nesses outros temas, mas eu primeiro queria, ainda no universo da educação, tratar dessa questão da renovação do Fundeb. Nós sabemos que o fundo tem prazo, é dezembro de 2020, já que foi previsto em 2006, 14 anos, e é um debate também que Vossa Excelência, que você está acompanhando, a relatoria, inclusive, dessa matéria, eu tenho visto que você tem acompanhado. Fale um pouco para nós dessa questão do Fundeb. Né? Nós aqui no Ceará, os sindicatos lançaram a campanha Renova Fundeb, tem aí vários colegas pousando em fotos para poder fazer esse debate chegar à sociedade. Fale um pouco aí desse processo. Ronivaldo, o Brasil é um país que a educação não era um direito. Passou a ser direito há pouco tempo, em 1988. Então, em 1988, a educação passou a ser um direito, mas não tinha dinheiro. Então, em 1997, surge o Fundef. É um dinheiro para a educação, um fundo, mas era só para o ensino fundamental. Fundamental. 97. Aí dura 10 anos. Quando chega em 2007, nasce o Fundeb, que é um dinheiro para a educação infantil, fundamental e ensino médio. Só que esse Fundeb foi criado para durar 14 anos e acabou. 14 anos completa exatamente 31 de dezembro de 2020. Então, lá no Congresso, tem a comissão especial do Fundeb, que eu sou vice-presidente, nós estamos com uma proposta para que o Fundeb fique definitivo. Por quê? Porque nós temos uma dívida muito grande para pagar com a educação. Porque essa dívida que nós pagamos foi de qualquer jeito. Bota o povo para estudar de qualquer jeito, em multisseriado, em qualquer tipo de escola, bota o povo para estudar. Então, essa dívida está mal paga. Então, nós temos que o Fundeb seja permanente e que tenha mais dinheiro da União. O Fundeb são 150 bilhões. Só que esse fundo contábil é dinheiro de Estado e município. A União só dá 15 bilhões dos 150, só dá 10%. Então, queremos dobrar esse recurso ao longo de 10 anos. Se não for aprovado o Fundeb, no dia 1º de janeiro, não tem nenhuma escola aberta. Não tem dinheiro para educação.
Mais uma vez, o que faz o Ministério da Educação? Não quer saber de educação pública. Por quê? Porque é lá que mora filho, é lá que estuda filho trabalhador, pessoas carentes. Então não interessa. Engraçado que esse governo dá todos os sinais que não quer conversa, a não ser com rico. E muitas pessoas não estão entendendo ainda. Né? Como diz no linguajar popular, não caíram a ficha. Não caiu a ficha, né? Todas as ações do governo federal é dizer assim, eu não quero a companhia de vocês que tem pouco dinheiro nesse país ou que tem necessidade. Muita gente não entende, é triste. Então o governo não quer Fundeb. O presidente Rodrigo Maia prometeu que vai pautar ainda no final de maio. Prometeu ao vivo na TV Câmara, quando eu fiz uma cobrança semana atrasada, quando eu fui Na encaminhar... comissão. Não, foi no plenário, eu fui encaminhar a votação do FIES. Que no FIES nós conseguimos que as parcelas sejam postergado o pagamento por 4 meses. Uhum. E o Por conta da pandemia. Isso, então o presidente Rodrigo Maia disse que não precisa ir mais nem para a comissão, já pode ir direto para o plenário. Mas agora o presidente está fazendo uma aliança, comprando um deputado do Centrão, nós estamos vendo todo dia na imprensa, e é bom o cearense ficar atento, quem são as figuras daqui que vão fazer parte desse acordo, Uhum. né? A gente é bom ficar atento para denunciar quem Sim, são, mais do que nunca nós cidadãos. Exato, porque se ele conseguir essa compra desses parlamentares, que é o que a imprensa está dizendo, então vai ficar muito difícil aprovar qualquer coisa para o bem desse Brasil. Né? A gente tem que estar atento a isso. Uhum. Eu queria, inclusive, sobre essa questão da relatoria, ainda, aliás, de perguntar um pouco sobre a relatoria, porque nós sabemos dos esforços que a bancada, né, que a bancada da educação, você é um dos mais identificados com o tema, não é o texto ideal, mas a gente conseguiu incidir positivamente com a relatora, que a gente sabe que não é necessariamente uma relatora do nosso campo, mas qual é a sua análise dessa interação dentro do parlamento? Olha, nesse país onde a extrema-direita, né, ganhou as eleições, a deputada Dorinha é uma pessoa que está ali no centro, é do Partido Democrata, é do DEM, mas ela tem uma trajetória de muita luta a favor da educação. Então, assim, esse é um momento na política que precisa de diálogo. Precisamos conversar com todos eles, né? Porque senão a gente não consegue voto. Se a gente se fechar só na esquerda, a gente não consegue voto. Então, a Dorinha é uma pessoa que articula muito junto ao DEM, ela também trafega junto à PSDB, à PSD, a outros partidos que podem agregar voto. Foi assim que nós conseguimos algumas vitórias. Isso. E isso aquela vitória lá no Congresso, onde nós reduzimos 3 anos a aposentadoria de professor e professora, foi graças a uma articulação multipartidária. Porque se a gente for, né? Porque se for só, nós não temos votos suficientes para aprovar. Muito bem. Aliás, assim, já que você falou um pouco do universo do parlamento, quero lhe parabenizar pela sua decisão, assim como outros, mas particularmente você, de remanejar todas as suas emendas que estavam previstas para o enfrentamento da pandemia aqui no nosso estado. São emendas que, nesse momento, são muito importantes para muitas cidades que estavam direcionadas, e assegurando de dessa acompanhar um debate proposto pelo Sindiúti, e você, inclusive, respondia, e aqui a gente aproveita para esclarecer que isso não prejudicou em nada do ponto de vista do orçamento, porque a gente sabe que as rubricas são distintas, né? Então, fazendo aí essa sua fala. Vamos ainda também, há pouco eu estava aqui tentando acompanhar nos comentários, quero aproveitar para dar uma pausa aqui, agradecer, dizer que a nossa live está bombando, viu? Óbvio que a gente migrou um pouco e ainda estamos concorrendo um pouco, porque eu saí há pouco e o Haddad saiu da live, mas o Lula continuou lá conversando sobre esse tema, é um tema que muitos colegas também podem estar acompanhando. Mas sobre a história do Enem, inclusive, secretário, a gente tem visto o movimento social organizado sobre essa cobrança, né? Uma cobrança pública. Eu acho que essa sinalização do presidente do INEP já é resultado dessa cobrança. O que é que você recomenda hoje, do ponto de vista das entidades do movimento social ligado à educação, a serem proativos nesse debate, a desencadear uma campanha pública de cobrança, de pressão ao governo? Eu conversei com o Iago é o presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e ele acha importante essa nossa luta. Conversei com o Pedro é presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, nós estamos da UBS, e a hashtag AdiEnem tem crescido muito no Brasil.
né? Inclusive, nessas lives dos cantores sertanejos, eles botam a de Enem. Porque se esse Enem não for adiado, nós vamos ter um massacre no sonho e nas esperanças dos jovens. O que é que pode acontecer? O Enem tem uma nota de corte. E muito aluno da Uhum. escola pública não vai conseguir essa nota de corte nem sequer para acessar o SISU. Então, assim, nós vamos ter uma geração inteira aí com seus sonhos Prejudicada. castrados. Castrado é incrível. O mal desse Enem ser feito agora é terrível. Vai prejudicar a escola pública. Aqui no Ceará, na rede estadual, nós temos aí 430 mil estudantes. Cerca de 150 mil estão no terceiro ano e vão prestar Enem. Só na rede estadual, né? Então, 120, 100 mil estudantes, vamos arredondar. Então, assim, será que eles vão conseguir conhecimento, uma nota de corte para ingressar no SISU? Provavelmente não. Porque tem muita gente dizendo assim, o Estado está com a educação à distância. Que bom que o Estado está com a educação à distância. Mas nossa defesa é educação presencial. A nossa defesa é da educação presencial. O lugar de aluno é na escola, interagindo com o professor. Escola é um espaço de socialização. Escola não é só conteúdo. É um espaço de cultura, é um espaço de reflexão. Então, assim, essas aulas é até importante para preencher a rotina. Mas tem muitos estudantes que não conseguem. Não é todo mundo que tem um computador, que tem internet. As pesquisas, Sim, Ronaldo, sim. mostram que muita gente tem um pacote de internet, mas 10 da manhã acaba. Nesse momento, você tem familiares que estão que perdeu uma avó, que perdeu um pai, está debilitado emocionalmente. Não é um momento de muita cobrança. Então, assim, Perfeito, é um com certeza. absurdo e nós não vamos desistir, não. Ó. É importante você estar nessa luta, como vereador de Fortaleza, representando, nós vamos até o fim para adiar esse Enem. E o ministro, de forma maliciosa, ele fala, os deputados da esquerda querem acabar com o Enem. Não estou atrás de acabar com o Enem, não, viu, senhor ministro? Não quero cancelar o Enem, estou falando de adiar o Enem, e o senhor sabe disso. Usa esse termo de forma Uhum. indevida. Mas hoje eu fiquei feliz com essa notícia que foi colocada na imprensa, e eu aposto que a justiça vai sim adiar o Enem para o bem dos estudantes do Brasil. É um alento, sim, ter essa informação que você nos deu. Nos deixa, inclusive, não é tranquilo, até porque com esse governo a gente tem que estar cobrando, mas eu acho que é um reforço para esse momento, desse enfrentamento que a gente já está tendo, né? Quero aproveitar aqui, ó, Socorro Jordiano aí, mandando um alô sobre a sua fala, alguns outros colegas também aqui passando. Eu tô, aliás, você está muito bem, a gente falando um pouco de maneira descontraída, porque eu tô sem óculos, eu não consigo ler nenhum comentário. E você está aí, firme e forte, sem óculos, né? Não vou dizer que nada de nossa idade, mas pelo jeito você está muito bem de visão. Tem aí algumas. Olha aí, rapaz. Alguém aqui diz que parece um chão de avião. Aí também é Pois demais. é, eu vi. Não, eu acho que eu não sei se eu gostei ou não desse comentário. Mas, Gilvan, aliás, falando aqui de maneira mais descontraída, a gente sabe que você está no universo aí do parlamento em Brasília e por conta do isolamento, talvez até não esteja podendo estar vindo ao Estado. Mas como é que está a dona Vicência? De longe você está monitorando aí o isolamento dela, da nossa rainha, da sua rainha, muito querida por mim, Olha, por todos, viu? muitas pessoas acham que nós estamos no isolamento social porque não vamos contrair esse vírus. Eu até acho que é provável que a gente venha contrair, mas nesse momento o sistema não está pronto para receber todo mundo ao mesmo tempo. Então, esse nosso Uhum, isolamento social é muito mais uma prova de solidariedade com as pessoas que estão no grupo de risco. Nós estamos isolados exatamente para não estrangular o sistema público, para dar uma oportunidade a quem puder usar, usar. Como é o caso da minha mãe, que uhum. tem uma certa idade, então todo cuidado do mundo é pouco, ela está completamente isolada. Eu vi um historiador dizer o seguinte, que essa pandemia, ela apareceu porque estava faltando um marco para o fim do século XX. Né? Porque os séculos ele termina com a Guerra Mundial, com a descoberta. Eu digo, moça, mas que marco infeliz é esse, né? Poderiam ter encontrado a pílula da juventude e da beleza para acabar o século XX, mas vem Aí logo vim logo, uma mas. pandemia, né? Então, assim, mas é um processo que está afetando o mundo inteiro, Ronivaldo. Agora, tem uma questão importante nessa educação à distância que eu gosto de falar. A China
Quando começou a pandemia, a China criou uma plataforma educacional que 50 milhões de pessoas poderiam ter acesso simultâneo. E está Uhum. tendo sucesso a China. A Espanha não está conseguindo sucesso na educação à distância. Sabe por quê? Porque os professores de lá são pouco colaborativos. A OCDE fez uma pesquisa e disse que no mundo, aproximadamente 50% são colaborativos, os professores, mas na Espanha é só 24%. Então eu coloco esses números para dizer que nesse momento é muito importante os professores colaborarem entre si, porque todo mundo foi jogado para essa educação à distância sem planejamento ou com planejamento mínimo, né? E vamos usar a tecnologia e também o professor tem que ter muita sensibilidade para não estar com uma avaliação de cobrança. Não é momento para isso. Não é momento. Tem gente passando fome, tem gente perdendo parentes. Não é hora de professor, diretor estar cobrando das pessoas o resultado. Essa avaliação é para existir, mas para saber como é que está o patamar de aprendizagem, para recuperar no futuro. Uhum. Então, eu também faço esse apelo e aposto muito no bom senso de vocês, enquanto professores e gestores. É importante levar esse conhecimento, não pode esquecer de quem não tem acesso, e quem está recebendo, a gente tem que ter uma certa empatia com as realidades complexas que existem aí nos lares brasileiros. Perfeitamente. Olha, aliás, como eu lhe disse, você é mais familiarizado com essa coisa das mídias. Eu, quando estou no celular, na live, eu não consigo nem ver o horário, né? A hora aqui do, do coisa. Que hora é aí você São que 8 está mais. horas e 2 minutos. Nós estamos com 32 minutos de live. Muito bom. Eu estou comentando isso porque, óbvio que a gente tinha marcado aí para mais cedo, e a nossa ideia é ficar aí em torno de 40 minutos, né? Então, você está Isso. tranquilo o tempo? Podemos ficar mais esses Temos 8, mais 9 uns 10 minutos? minutos. Podemos sim, podemos Então, sim. então Podemos. vamos assim aproveitar também para poder, já falamos um pouco dessa questão aí do Fundeb, falamos do tema mais atual, que é esse debate do Enem, você já, além de ter dado os informes, já apontou também aí as tarefas. Outros temas que têm atravessado aí, a educação, né? Essa questão, por exemplo, do orçamento, a gente sabe que o orçamento está num formato de orçamento de guerra, umas coisas muito pensadas para o enfrentamento da pandemia, mas eu aproveito para a gente pegar esses poucos minutos para a gente falar. Eu costumo dizer que a educação será, sem dúvida, em qualquer canto desse planeta, o grande horizonte para o futuro das gerações. E no caso nosso, nós que somos educadores, a gente fala muito do que a juventude precisa ser e é o futuro, mas no presente a gente precisa priorizar, né? A gente precisa não ter dúvida de dar as condições no presente para a nossa educação melhorar. Ao passado aí um ano do seu mandato, né? Vossa Excelência, você que é uma boa novidade nesse cenário da renovação do parlamento. Você está esperançoso? A esperança lhe move na educação? Ronivaldo, assim, para mim, ser deputado federal é uma tarefa árdua, difícil. Assim, não foi, eu nunca, diferente de você, que sempre teve um engajamento muito forte político, eu não tive esse engajamento. Eu nem filiado a partido nenhum eu era. E aí aconteceu essa minha candidatura, e eu tive essa votação que surpreendeu muito o mundo político, né? Ter 154 mil votos, 30 mil votos em Fortaleza, ela mexeu muito com o mundo político, comigo também. Então, eu tenho uma responsabilidade enorme sobre meus ombros, porque eu fui votado, né? E as pessoas que fizeram a minha campanha, já que eu não tive apoio político, foram as pessoas mais nobres da sociedade, né? Você imagina o que é ser votado por professor, que eu sei que você também tem voto com os Professor. professores, e estudantes, né? Então, assim, me dá uma responsabilidade enorme. Todo dia, eu me preocupo em estar atento a toda e qualquer pauta da educação. Procuro ser um deputado que tem uma atuação além do estado do Ceará. Já tive em mais de 15 estados do Brasil conversando sobre Fundeb, sobre Enem. Eu já conversei com o povo de Belo Horizonte em live, já do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Brasília. Então, eu procuro ter uma atuação no Brasil como um todo. E assim, eu estou tranquilo, eu estou firme. Meu mandato, eu recebo muito apoio das pessoas. Isso me fortalece. Eu tenho muita interação com as pessoas no dia a dia, converso muito, respondo.
respondo, como você falou, eu gosto das redes sociais, eu vou lá no Instagram, eu respondo com áudio. Um dia desse me perguntaram se quem respondia meus redes sociais era um robô. E eu disse, eu só tive robô quando era criança. Minha mãe me deu um robô e comprou no Paraguai. E o bicho quebrava logo. Com uma semana Você quebrava o nem. meu robô. Né? Então, assim, eu mesmo converso com as pessoas, faço interação. Isso é muito importante, isso alimenta o mandato, isso me fortalece. Ter apoio Muito das bem, pessoas que confiaram em mim me fortalece nessa. Essa é a 56ª legislatura, é a mais difícil de todas. Esse Congresso é muito esquisito, o momento político é atípico, é sombrio, tempos sombrios, né? O povo vão para a rua defender ditadura, é um tempo complicado. Eu até vou propor, Ronivaldo, que a gente bota aula de história aí, quadruplicar a carga horária. O povo entender o que é ditadura, o que é AI-5, viu? Vamos com uma proposta dessa, vamos? História, vamos, história, vamos história, sim. para o povo entender que Mas vamos. Não tem eu, sentido eu quero. essas defesas. Olha, eu queria, inclusive, agora fazendo um recorte sobre essa sua fala, é impressionante, e parabenizar, de fato, esse testemunho que você acabou de, por você falar, mas todo mundo se admira da sua atenção quase que personalizada. Não sei como é que você dá conta. As pessoas, porque é realmente. Eu me relaciono muito, porque como vereador da capital, eu sou professor da rede estadual, é um tema que o meu mandato prioriza e você está em qualquer boa roda de conversa na educação do Ceará, e as pessoas dizem, olha, falei com o Gilvan. Aí eu escuto e não duvido, porque as pessoas têm acesso, né? Conseguem falar com você pelas redes sociais, da maneira como você interage. Só tem que testemunhar como verdadeira essa sua mala. Agora mesmo a nossa live está aqui com mais de 80 pessoas aqui acompanhando a nossa live. Eu tenho certeza, puxando um pouquinho para a minha brasa, mas tenho dúvida que é o convidado. O convidado de Ivan. E Não, dois. eu já vou lhe dizendo da minha alegria de ter podido ter esse diálogo. Acho que, como nós pensamos, você também ainda tem outras tarefas no dia hoje, então eu já agradeço novamente a você por ter aceito o nosso convite, por estar participando, a todos que estão aqui acompanhando, ao Sérgio Montenegro Campos, alguns colegas, acho que o Yuri provavelmente está aqui acenando, está acompanhando. Agradecer a todos e todas que nos acompanharam em mais essa live. E vou deixar para que você, meu amigo Gilvan, se despeça dos nossos internautas que acompanhou. Muito grato, parabéns pelo seu mandato. Você nos representa e nos orgulha nesse brilhante mandato que você está fazendo. Bom, Ronivaldo, eu quero agradecer o convite. Você é uma pessoa muito respeitada, tem uma história de luta, né? Desde o movimento universitário, é um vereador que faz bem ao município de Fortaleza. Eu quero que você continue nessa sua missão. A minha fala final é ligada à questão do Enem. O período de inscrição do Enem começou e eu tenho 3 coisas para dizer. Se for possível, faça a inscrição. 2, não vá colocar em risco a sua família para poder fazer a inscrição. Não faça isso. Se você tiver computador em casa, se tiver na sua irmã, no seu... faça. Agora, não saia da sua casa, pegue um ônibus ou vá no outro lugar para fazer sua inscrição. Isso não é justo e é uma forma de você desrespeitar a sua família, inclusive. E a terceira informação é que eu aposto que nós vamos sim ganhar na justiça e adiar esse Enem, porque ele está desigual. Ele está desigual nas oportunidades para as pessoas mais pobres. Então, essa é a minha fala. Agradecer a você e as pessoas que nos assistem e mandam as mensagens aí de apoio. Um abraço. Muito bem, olha. Boa semana. Deixa eu aproveitar e dizer que você sabe, porque eu já tinha lhe confidenciado, que seu presente, eu fui ao seu aniversário, muitos foram, mas foi um aniversário tão concorrido, tão disputado, teve chuva, teve direito a tudo, né? Lá naquele espaço. E eu levei o seu presente e acabei trazendo de volta para casa. Olha o seu presente aqui, que estava naquela caixa. Obrigado, não pude entregar. Queria dizer, inclusive, que essa obra, que é o Paulo Freire, que por nós tão necessariamente tem que estar defendendo. Quem diria que a gente precisaria chegar
a isso, né? Que o que é o eu acho que é resultado do terraplanismo aí do ministro. Mas essa obra, inclusive, Dilma, que agora está aqui comigo, óbvio que quando nos encontrarmos eu vou entregar, foi feito por um aluno do Sérgio Monsenhor Campos, o Ah, William, legal. né? E na época eu Legal. encomendei, e aí ele fez, e está aqui, viu? Está nos Vai ter um acompanhando aqui lugar muito nessa live. especial aqui na minha casa. Vai ter um lugar lá no meu gabinete muito especial. Vou levar lá para o Muito gabinete bem. 737 do anexo 4. Vou levar o Paulo Freire. Muito obrigado pelo seu carinho. E um beijo bem grande para a Soninha, que eu não posso deixar, que a Soninha é do meu coração, né? Mais do que todo mundo. Tá bom, pois um beijo bem grande. Até mais, querido. Obrigado. Tchau. Abraço aí a todos e todos. Até outra Tchau. oportunidade. Até Valeu. mais. Tchau.